Eu sou o Guilherme Alves e empreendo com o Riff Coworking há mais de 5 anos, um ecossistema com mais de 1.000 CNPJs clientes. Serei o seu hoster no podcast do MVP A Nota Fiscal, o podcast com dicas práticas de como criar a primeira versão da sua ideia e como você pode vender e escalar seu negócio. Vamos que vamos. O que é um negócio de impacto? Bem, um negócio de impacto social, né, ele nasce para resolver uma problemática social ou ambiental, operando na lógica de mercado, né? Então, muita gente acredita que um negócio de impacto social é um negócio muitas vezes filantrópico, ONG, e na verdade não é bem assim, né? Na prática, um negócio de impacto social realmente é um negócio que nasce para resolver problemáticas sociais, trazer essa contribuição para a sociedade, para o meio ambiente, fazer com que as coisas funcionem melhor, né? Esse ecossistema funcione melhor, e opera na lógica de mercado. Então, a gente pode ter lucro, a gente pode dividir lucros, a gente, enfim, opera como uma empresa tradicional, sendo que o nosso negócio, o que a gente faz, o que a gente vende é soluções para resolver problemáticas sociais e ambientais. E no episódio de hoje recebo Pedro Verda, que é palestrante, curador e mentor de iniciativas de impacto, e a especialista em ESG, Ludy Valença. Ambos fundaram a Verda, que é um laboratório global de inovação social. Fala empreendedor, fala empreendedora. Gente, hoje a gente está aqui com uma turma massa de amigos, né? Olha só, meu amigão Pedro Verda, minha amiga Ludmila, olha só. Ludy, você é top, viu? Eu adoro você. Obrigada. E a gente tá com essa galera aqui que hoje toca uma empresa de impacto que realmente vem fazendo uma grande diferença. Daqui a pouco eles vão falar da empresa. Mas antes eu queria falar um pouquinho aqui sobre o currículo deles, né? Porque eles encurtaram o currículo para poder não ficar aqui uma hora falando. Mas olha só, Pedro Verda, ele é cofundador e diretor executivo do Laboratório Global de Inovação Social, Verda, né, articulador de territórios regenerativos, Mata da Várzea, consultor internacional pela CBJ Conscious Business Journey, é por aí, beleza? E speaker do TEDx, olha só, 2018, né? É curador, apresentador, palestrante, mentor de eventos como o Impacta Mais, a Campus Party Global, a Green Fest, o Hack and Play, a MIC BR e a Verde Experience, olha só, né? Tipo, só, cara... Você é demais, viu? Você é o cara, viu? Se soubesse o trabalho que dá. Eu posso imaginar. E estamos aqui com essa super empreendedora que realmente traz essa bandeira do empreendedorismo feminino, né? Que eu gosto muito de você, viu, Ludy? Realmente, eu digo assim, Pedro, eu gostava muito de tu, mas quando eu conheci Ludy... Geralmente é assim. Você ficou um pouquinho mais de lado. Mas olha só, gente, Ludy, ela é cofundadora e diretora executiva do Laboratório Global de Inovação Social Verda, especialista em ESG pela INSPER, gestora de projetos sociais com certificação internacional. Também é consultora internacional pelo CBJ, né, que eu tinha mencionado, e especialista em avaliação de impacto pela Inc. Inspira. Olha só, né? Que currículo, né? E teria muito mais coisa aqui para colocar, né? Mas é uma síntese para a gente não ficar uma hora falando. Né? A gente tem muita coisa que a gente aprende também que não tem aí título, mas vai aprendendo na vida. Aquela experiência prática que você vai fazendo e, enfim. Muito massa. E olha só, gente, esse nosso podcast aqui do MVP A Nota Fiscal, ele tem um compromisso com a verdade. Né, a gente tem que trazer para as pessoas, candidatos a empreendedores, já pessoas que empreendem, como foi que vocês criaram o MVP da Verda, como foi que vocês conseguiram gerar notas fiscais, trazer os números e contar. A gente está aqui para contar histórias e conversar. Né? Então, num primeiro momento, eu queria fazer uma pergunta que vou trazer para a Ludy e vocês vão se complementando, fiquem à vontade. Mas, Ludy, o que é um negócio de impacto? Bem, um negócio de impacto social, né, ele nasce para resolver uma problemática social ou ambiental, operando na lógica de mercado, né? Então, muita gente acredita que um negócio de impacto social é um negócio muitas vezes filantrópico, ONG, e na verdade não é bem assim, né? Na prática, um negócio de impacto social realmente é um negócio que nasce para resolver problemáticas sociais, trazer essa contribuição para a sociedade, para o meio ambiente, fazer com que as coisas funcionem melhor, né? Esse ecossistema funcione melhor. E opera na lógica de mercado. Então, a gente pode ter lucro, a gente pode dividir lucros, a gente, enfim, opera como uma empresa tradicional, sendo que o nosso negócio, o que a gente faz, o que a gente vende é soluções para resolver problemáticas sociais e ambientais. É basicamente isso. Massa. Essa aqui na cabeça de muita gente pensa, mas como assim? Às vezes isso não faz muito sentido na cabeça das pessoas. Mas assim, acho que ao longo desse papo as pessoas vão começar a entender melhor. Por que
isso tem tanto valor no mercado? Por que essas soluções para problemáticas sociais e ambientais é tão procurada por empresas, por governos, né, enfim, e por outras instituições, né? Então, por que isso é tão valioso? Por que isso é um produto vendável? Eu não sei se na cabeça das pessoas, às vezes, isso faz tanto sentido. Vamos fazer essa história do impacto fazer sentido, né? E por que, Pedrinho? Nem todo negócio é um negócio de impacto. Isso é uma dor, viu? Porque deveria ser, né? Não é? A lógica normal do mercado deveria ser pensar em impacto socioambiental, né? Uhum. Mas a gente vive num sistema capitalista que fez com que as consequências, né, que a gente sente hoje, inclusive, tivessem tão presentes nas nossas vidas, assim. Infelizmente, em algum momento, a gente desviou da rota, eu acho, acredito nisso, e a gente começou quando eu digo a gente enquanto sociedade, né? Sim. A sociedade começou a operar numa lógica de mercado muito ferrenha no sentido de não olhar para o social e para o ambiental, né? Onde a lucratividade sempre ditou mais alto. Sim. Eu costumo dizer que a gente perdeu muito quando a gente começou a colocar o lucro acima dos direitos humanos, assim. Eu acho que isso é o grande... Se a gente perceber que a lucratividade, o capital, na verdade, é uma ferramenta que pode ajudar a gente a garantir direitos humanos, eu acho que a gente começa a voltar para uma lógica de mercado sustentável, consciente, ética, que é o que a gente precisa, que é o que a Verda batalha tanto para que isso exista. Uhum. Então, acho que é isso, assim, a gente realmente desviou, a gente fez com que o capital falasse mais alto muitas vezes, é isso que acontece muito ainda hoje, as discussões que estão aí, semana a semana a gente tem uma discussão nova que coloca isso em xeque, né? Agora são das redes sociais, inteligência artificial, e a gente tem que começar a se cobrar para que a gente possa fazer com que o capital seja de fato uma ferramenta em prol, né? Para o desenvolvimento de direitos humanos, garantia de direitos humanos e não para o ataque. Sim. A eles. Até porque, assim, só para complementar a tua fala, Pedrão, quando a gente está numa lógica de sociedade muito desorganizada, desajustada, desalinhada, como também uma lógica ambiental desalinhada, isso afeta os negócios. Sim. Então, assim, está tudo muito interligado, né? Então, é por isso que isso também é tão valioso no mercado. A gente tem grandes empresas que puxam as médias e pequenas empresas para esse mundo, porque para uma grande empresa, muitas vezes um capital, enfim, ambiental é muito caro, então isso precisa ser cuidado, né? Um capital social é muito caro, isso precisa ser cuidado. De fato. Né? A gente estava aí, a pandemia, o exemplo básico, as pessoas não podiam sair na rua. Quantos negócios não foram afetados? Foi uma crise social também, né? Então, se a gente está com o social desajustado, desalinhado, os negócios eles tendem a não funcionar também. Então está tudo muito alinhado, né? Então a gente precisa dessas soluções para que a gente opere num ambiente saudável, para que tudo funcione. Então a gente tem uma demanda alta muitas vezes para essas soluções sociais e ambientais, para que a gente possa alinhar e também fazer com que os negócios prosperem. Então, se a gente for pensar só no lucro, como o Pedro estava dizendo, a gente não tem, e esquecer a outra parte, a gente está colocando o nosso negócio em risco, de alguma forma. Sim. Então, existe essa lógica proposital, em termos de propósito, e existe essa lógica também de mercado. Né? Porque se tudo não estiver alinhado, as coisas também não vão funcionar. Muito massa. Eu li um livro, Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, né? Que fala muito sobre negócios de impacto, né? Que você precisa chegar nesse nível. E ele diz que o maior nível que o empreendedor pode chegar é quando ele chega no nível que ele tem um negócio de impacto social, que você tem além do propósito, mas você está ali no dia a dia impactando outros empreendedores e formando outros empreendedores. Aí eu fico olhando assim, ele diz que o menor nível é quando você é uma pessoa alienada, né? Pessoa alienada está alienado, não sabe o que qual o sentido do mundo e qual o sentido dela no mundo. Mas quando você consegue transcender em níveis, né, até de empresa, você chega a ter uma empresa de propósito social, você é um empreendedor de propósito social que multiplica e gera outros empreendedores com esse propósito. E eu vejo hoje a Verda nesse caminho. É como se você já estivesse no nível mais alto que tenha sido empreendedorismo. E aí eu queria entender, assim, hoje, qual é o problema, né? Assim, o que é que vocês, enquanto Verda, enfrentam e o que é a Verda, né? Fala pra galera aí, pra poder a gente entender o que é a Verda hoje. Vamos lá, né? A Verda é um laboratório de inovação social e a gente, enquanto laboratório, a gente cria soluções de impacto. A gente sempre faz uma correlação com laboratórios tradicionais de ciências, né? Então, se a gente tem um laboratório, agora na pandemia, a gente passou muito tempo observando laboratórios, buscando
a vacina, né, contra o Covid. Então eles estavam ali pensando, colocando todos seus repertórios em prol de uma solução para essa problemática, que no caso era a Covid. Certo. Então a gente faz o mesmo no nosso ambiente, no Laboratório de Inovação Social. A gente entende quais são os desafios socioambientais, traz isso para dentro do nosso ambiente e cria, a partir das nossas expertises e repertórios, soluções para essas problemáticas. E aí as soluções podem ser projetos, programas que são contratados por empresas, por políticas públicas, para governos. Então isso vem em formatos que possam ser colocados em prática para que a sociedade sinta essas melhorias. E eu acho que quando você fala em desafio, eu acredito que vem várias questões nas nossas cabeças, porque desafios são muitos, né? Eu acho que o principal deles é que a gente começou a trabalhar com impacto social, socioambiental, numa época onde isso não estava tão disseminado, inclusive, como hoje, né? Hoje a gente tem, Ludi vai falar um pouquinho, porque a grande especialidade dela hoje, que ela tem feito muitos projetos, que é o ESG, a gente tem o ESG sendo disseminado, né? A gente tem essa consciência chegando mais nas pessoas, nos empresários, essa luta para que a gente tenha, na verdade, uma consciência maior enquanto sociedade. Só que quando a gente começou, isso em 2011, mais ou menos, a gente não tinha esses termos, né? Empreendedorismo social, ESG, isso não estava disseminado. 2011? 2011, assim, no comecinho mesmo, nos primórdios. E aí a gente escutava muito de sustentabilidade, que era a palavra da vez, o termo da vez, mas isso não estava ainda introjetado na sociedade, como ainda não está, como a gente gostaria, só que a gente já avançou muito. Então acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje é que, para além dos projetos, das soluções que a gente tem que criar, ou seja, aquilo que as pessoas vão olhar o portfólio da Verde e vão ver, projeto para empresa X, para, sei lá, impactar empreendedorismo feminino, ou educação para impacto dentro de escolas. Além desse portfólio, que é o que chega para quem quer, né, observar a Verda, a gente tem um trabalho que não aparece, que é de educar toda uma sociedade para isso. Então a gente está o tempo todo tendo que educar, inclusive, os nossos clientes, mostrando para eles que eles precisam assumir esse tipo de posicionamento. Então é um trabalho que muitas vezes não aparece, mas ele está ali, porque às vezes, antes da gente fechar um negócio, eu preciso convencer, no bom sentido da palavra, né, educar aquele cliente que esse é o melhor caminho. E isso é uma luta diária, porque até aquele cliente que está junto com a gente, muitas vezes ele vai até aqui, aí a gente tem que fazer uma trela com ele para ir mostrando que ele pode chegar até um nível maior, digamos assim, de impacto. Então é isso, para mim hoje o grande desafio que a gente enfrenta, e a gente sabe que isso é um desafio que a gente vai continuar enfrentando, é essa necessidade de educar a consciência das pessoas. Massa. Poxa, isso é muito interessante, né? Porque a gente vai olhando dentro de uma perspectiva de mundo, né? A gente recebeu hoje o Petros, né? Nascimento, da Proeduca, né? Que é uma pessoa muito massa, né? E ele vem com um negócio de impacto, né? Na área de educação, né? Tentando trazer pessoas que moram na periferia e tal, para poder ocupar as cadeiras vazias, né? De instituições de ensino. E eu acho, a ideia dele muito, muito massa, né? Sendo que é uma luta, né? Você conseguir mostrar que, poxa, aquela cadeira está vazia, você pode ocupar com uma pessoa pagando menos, né? Sim. Então é uma luta, muitas vezes eu percebo, ele até usou uma expressão que é a seguinte: você ganha autoridade quando você vence batalhas, né? E aí eu vejo vocês vencendo muitas batalhas assim em relação à sensibilização, né, de pessoas. Mas aí, Ludi, essa tarefa de sensibilizar, ela não cansa, não? Não sei, Gui, se cansa. Para tu cansa, para mim, acho que para mim não cansa muito, não. Ela instiga e às vezes dá um banho de água fria também, né? Porque você tá na instiga, mas às vezes você faz, putz, porque é tão difícil entender isso? Era para ser tão lógico, sabe? Esse sentimento, só dizer por que a dificuldade na compreensão, digamos. Mas isso é o que move a gente, né? A gente precisa assumir essa posição. Acho que quando a gente vai voltando às camadas, né? Quando a gente sai do negócio, porque por todo negócio tem por trás um ser humano. E quem é aquele ser humano que está operando aquele negócio? Quais são os valores daquele ser humano? O que ele pensa sobre a vida? Então, no nosso negócio, isso fica muito em voga, muito em alto. Sim. O que a gente pensa sobre a vida? Quais são os nossos propósitos? Então, assim, isso, pra mim, Ludi, às vezes um pouco pode me instigar, que eu fico pensando, então esse ser humano, ele funciona dessa forma, por isso que o negócio dele é dessa forma, e por isso que isso acontece dessa forma, né? Então, eu acho que a consciência vem daí, sabe? Entendi. E aí eu gosto muito também de não falar só de consciência, eu gosto muito de falar de grana também, porque quando a gente fala de grana, aí o negócio funciona. Então eu gosto muito de trazer assim, isso aqui é por propósito, mas também é por estratégia. Então vamos fazer esses dois aqui. Então isso pra mim funciona como um exercício também até pra mim, de enxergar o que é, até onde vai propósito e até onde vai também estratégia naquele negócio e trazer isso pro centro da roda, né? Da conversa. Sim. E o que é que Ludi pensa sobre a vida?
que está dentro da Verda? Eu penso que eu vim para essa vida com a energia que eu posso dar um pouquinho mais. Assim, tipo, por exemplo, eu fico com essa sensação às vezes que o mundo só vai até aqui. Certo. E eu acho que, não só Lude, mas eu acho que Pedro, e acho que isso é um encaixe que a gente tem, vai até aqui. Sabe? Tipo assim, eu posso doar, eu posso abrir mão, eu posso não ganhar aquilo ali naquele momento, eu posso esperar para que aquela pessoa que precisa um pouco mais possa ganhar naquele momento. Então eu acho que essa lógica é a grande lógica do impacto social. Massa. E se os empreendedores pensassem assim, né, e eles dissessem assim, pô, deixa eu abrir mão de um pouquinho disso aqui, um tiquinho disso aqui para botar nisso aqui, eu acho que entendeu tudo. Massa. Eu acho que a pessoa que pensa assim, Poxa, que legal, né? Eu recentemente li um livro chamado Dar e Receber, né, do Adam Grant. É muito massa esse livro. Então ele fala em alguns momentos sobre isso, que tipo, tem até, eles estão num trecho do livro, ele fala assim, fui entrevistar um empreendedor e perguntei para ele se ele começou a fazer maiores doações na medida que ele estava ganhando mais dinheiro. Ele falou o seguinte, não, na verdade eu comecei a fazer mais doações e aí foi quando veio mais dinheiro. É isso. Ele deu e recebeu, vê que coisa, né? É isso. É porque se num dia você der e não receber, você já pensa, pronto, agora nunca mais me lasquei, tomei uma decisão errada. Mas não, é porque, obviamente, os erros do processo vão acontecer. Vai ter um dia que você vai esperar, você vai dar a sua vez pro outro, e isso vai lhe prejudicar. E tudo bem, bota na conta e vai em frente. Sim. No final de tudo, o saldo vai ser positivo, eu tenho certeza disso, sabe? Então, assim, eu acho que eu e Pedro, a gente é muito parecido nisso, assim. A gente é muito... A gente cede muito, a gente cede muito, isso faz parte da nossa personalidade. E isso comumente é encarado como uma coisa ruim, como uma pessoa besta. Mas não, a gente não tem esse apetite voraz pelas coisas e a gente cede. Teve um diálogo que eu tive já com o Lude, com outros amigos meus. Até falei isso em algumas palestras, eu cheguei a falar isso em alguns momentos. Porque a gente, quando empreende, a gente escuta muito aquela máxima do vocês precisam aprender a dizer não para poder crescer. Vocês precisam aprender a dizer não para poder crescer. E no meu caso e de Lude, na verdade, a gente teve que aprender a dizer sim. Não que a gente dissesse muito não, mas quando eu digo aprender a dizer sim, é dizer um sim consciente. Sim. Um sim que a gente sabe que é um ceder aqui para ganhar depois. E toda a construção da Verda, os ganhos, digamos assim, ou que as pessoas entendem como sucesso, vieram a partir de sims. Certo. Inclusive de nãos de outras pessoas, que a gente olhou e disse, gente, mas isso é uma baita oportunidade. A gente vai pegar isso, vai fazer disso algo ainda maior. Então eu acho que a gente tem uma inteligência muito grande nesse dizer sim, que vem dessa essência que o Ludi falou, sabe? Eu, quando faço esse exercício, obviamente, né? Eu tô falando sobre isso num conceito mais macro. Obviamente que no dia a dia, sim, tem os nãos que a gente tem que entender, a gente precisa priorizar algumas coisas para que o negócio catraque, funcione. Mas de uma forma mais de conceito, quando eu olho pra verdade numa forma mais global, assim, de cima, eu faço, velho, quantos sims assertivos, que coisa bacana que a gente fez de ter aceitado aquilo que fulano ou ciclano ia ter aceitado, sabe? Isso é muito bacana, assim. A gente tem essa sintonia de dizer sims e até confiar nos sims um dos outros. Por mais que aquele sim naquele momento não faça sentido financeiramente, né? Tipo, de forma sustentável para o negócio, mas ele se desdobre em alguma coisa muito massa logo depois, né? No livro que eu acabei de mencionar, ele fala de 3 tipos de pessoas, que são as pessoas que são doadoras, as compensadoras e as tomadoras. Aí, nesse livro, ele comenta sobre um grupo de pessoas, de estudantes, por exemplo, né? Ele faz assim, tipo, quem é que tem os maiores resultados, né? Ele faz assim, quem é que tem os maiores e os piores resultados? Aí, começa falando, por exemplo, das pessoas doadoras. As pessoas doadoras têm os piores resultados. Aí, na hora que eu tava lendo, eu fiz, meu Deus do céu, eu me considero um doador, sabe? Eu fiz, mas se no final eu vou ter um péssimo resultado, caramba, por que eu tô fazendo isso? Não, tá errado, esse livro tá errado. Você não continua lendo o livro, é aquela história da ansiedade que a gente tá lendo, né? Aí ele fala também o seguinte, que as pessoas que têm os maiores resultados também são as pessoas doadoras. Mas qual a diferença? As pessoas doadoras, no início, elas doam muito e têm menos resultado porque elas não entenderam as estratégias de como saber doar corretamente, em termos de tempo, de estratégia, de conexões que a pessoa tem. Sendo que você permanece fazendo isso ao longo de muito tempo e vai usando muita sabedoria, vai aprendendo com o processo, então você já começa a doar de forma mais estratégica. E aquela doação, ela começa a gerar muito mais impacto.
Exatamente. Aí eu fiz, caramba, velho, Todo que sentido. massa, né? Então você vai Faz todo avançando sentido. os níveis, subindo as casinhas, então você começa a doar com estratégia e começa a gerar muito mais impacto, né? Que é o que você gera. Você tem que hoje. aprender a fazer a sua fonte de doação ser renovável, né? Porque se ela não for Boa. renovável, se ela for escassa, aí acabou, você Exatamente. morre, você não tem mais como doar. Então, você tem que tirar de um lugar aí dentro de você aí, um lugar renovável, que se alimente e que sempre esteja se renovando e sempre esteja ali disponível para que você possa doar mais. Porque se você for gastar tudo, não tem mais. Poxa, eu adorei essa analogia. Adorei. E aí foi quando eu fiz a provocação e não cansa. Na verdade, eu acho que é esse esforço, né? É o que gera força motriz dentro do negócio, né? Não cansa porque você tá ali no propósito, né? O propósito muito bem Talvez. definido, né? Que massa, que Talvez. massa. Mas eu sei os desafios, né? E aí, sobre os desafios, né? Assim, eu te conheci, tem uma história engraçada, quando eu conheci Pedro em 2019. Foi em janeiro. Eu sei, diz aí. Janeiro de 2019. Primeiro, ele estava com essa jaqueta. Essa Sempre. jaqueta Essa aqui é jaqueta é a histórica. marca registrada, né? E aí cheguei lá para poder conversar com o Pedro, né? Na época no Porto Social. E assim, olha, fui até com o Breno, né? E como é que a gente faz para poder participar aqui como mentor e tal? E Pedro, cara, primeiro, deixa eu entender quem são vocês e tal. Aí a gente conversou um pouco. Vocês já fazem alguma coisa assim em termos de mentoria? Já assim, já atuou com um negócio de impacto? Não, ainda não. Essa experiência é o que a gente quer ter. E aí foi Pedrinho que abriu essa porta para eu poder começar a ser um mentor de negócios de impacto. Veja só, acho que tu não sabia disso, né? Não. Mas foi você. Aí ele me aceitou, eu fiz, caramba, velho, deixa eu fazer um trabalho legal aqui. Aí foi quando veio alguns negócios, né, que eu apoiei, inclusive a Abra, né? Sim. A Abra veio E a ali, arquitetura. o Portal Educação Emocional também, né? Mari, exatamente. Muito que boa. São negócios que hoje eu olho, né? A Abra trabalha com arquitetura social e o Portal Educação Emocional tentando trazer mais saúde emocional para as pessoas, né? E eu vejo que são dois negócios que cresceram muito ao longo dos últimos anos, né? Tipo, duas empreendedoras massa, né? A Samile e a Mariana. E aí a gente vê o propósito, né? Correndo na veia das pessoas. Isso é muito bom. Sendo que eu percebi naquele momento que os dois negócios, eles tinham dificuldades de criar produtos e serviços, né? Que hoje eu vejo vocês criando com muita facilidade. Mas eu queria saber qual foi o MVP da Verda. O primeiro. Como foi o primeiro produto que vocês lançaram aí? Porque eu sei que tinha Lude antes de Pedro e Pedro antes de Lude. Isso. Mas vocês, quando vocês decidiram atuar junto, qual foi o produto que vocês lançaram, o MVP? Então, a gente trabalhava antes muito com... Não, a verdade começou em 2011, aí é uma história que, enfim... Pode Começou em falar 2011. essa história. Começou em 2011. Foi. Começou de uma forma diferente. Na verdade, o que a Verda fazia no início era ir para comunidades Começou só ele, periféricas. tá? Era só Pedro, Pedro. Começou, eu ia para comunidades periféricas, fazia um mapeamento de pessoas que faziam produtos interessantes com artefatos sustentáveis, com insumos sustentáveis. Certo. E eu criei um portfólio de brindes corporativos de produtos vindos dessa cadeia produtiva de periferia. E aí isso deu certo no primeiro ano, deu super certo. No segundo ano foi péssimo. A minha lógica, a história da Verda inicial não segue aquela de o primeiro ano é super difícil, não. A gente teve Começou bem. Começou bem. Talvez até um pouco de estratégia somada à sorte, assim, né? A gente fez expôs os produtos num evento em específico que fez com que a gente fechasse um contrato já na primeira exposição de produtos da gente. Fechamos, esse contrato foi de 1 ano, então esse contrato já deu pra gente se equilibrar. Quando foi no segundo ano, a gente quis expandir, e aí a expansão fez com que a gente tivesse um grande aprendizado, que era: eu preciso conhecer mais sobre a realidade, sobre as culturas, porque a expansão de um grupo produtivo dentro de uma comunidade periférica, da forma como, né, a gente queria fazer, ela não acontecia. Existia uma limitação, obviamente, de tempo que aquelas pessoas trabalhavam, do que para eles eram importantes, de ir para a igreja, de ir para o culto. Então, o trabalho deles girava dentro de uma lógica que a gente precisava respeitar. E isso fez com que a gente tivesse um grande aprendizado de dizer: calma, preciso ir mais para dentro, conversar mais, entender cada vez mais essas pessoas que estão trabalhando nos grupos produtivos. Então a gente fez isso, aí depois disso a gente meio que pivotou um pouco para começar a fazer não só produtos, mas projetos, e aí depois a gente entrou dentro de escolas, e aí dentro de escolas, Lude já estava atuando também. Eu vou contar a história toda, porque tu vai para MVP. Tá. Aí se eu errar alguma coisa da tua história, tu não foi assim, não. Boa. Então o Lude já estava com outra amiga, que inclusive é nossa amiga até hoje, Roberta. Isso Lude foi tinha que uma ano, outra mais ou menos? sociedade. 2015 Eu já? sou péssima de ano. 2012. Ah, tá no ano seguinte, tá, beleza. Foi bem rapidinho, a gente se conheceu, porque a gente trabalhava em algo parecido.
mas não fizemos sociedade de cara, não. A gente se conheceu, Certo. ficou ali, a Lud continuou trabalhando com a pegada que ela fazia com escolas, então tem alguns projetos com questão de resíduos, e eu em outras escolas, porque a gente sempre acreditou que a gente precisa formar uma geração de inovadores sociais. Então a gente precisa ir para a base da sociedade, que é a escola, seja pública ou privada, para a gente ir fazendo com que as pessoas tenham essa mentalidade. Então a gente começou a trabalhar e muitas pessoas chegavam para mim e faziam: mas tem uma pessoa fazendo um trabalho muito parecido com o seu em outras escolas. Ludmilla, eu fazia: é minha amiga. Aí falava a mesma coisa de mim para ela: não, é meu amigo. E aí a gente passando por perrengues, os dois, né, as dificuldades do empreender. E um belo dia a gente sentou no café, que ela diz que não lembra até hoje, mas a gente sentou no café aqui na Zona Norte e a gente fez assim: velho, por que a gente tá passando por perrengues, cada um no seu canto, né? Vamos unir forças, vamos fazer algo em Vamos se conjunto. lascar junto, né? E aí a gente estudou e viu que a melhor forma era, no caso, ela fechou a Girar, que era o nome da empresa que ela tinha. A gente prevaleceu o nome da Verda, por questões estratégicas também, e a gente se uniu enquanto sócios. Isso já estamos falando de 2015, Eu acho que 2016. 2016. Certo. 2016. E aí eu acho que realmente foi o renascimento. Eu já falei isso pra ela, assim. E apesar da Verda ter uma história que precisa ser contada pré-Lude, digamos assim, mas a chegada de Lude foi quando a gente conseguiu fazer a roupagem que a gente sempre acreditou funcionar. Não que tenha sido rápido. Sim. Mas foi quando a gente começou a dizer: não, mas a gente vai, vamos por aqui. E aí a gente começou a entender também as potencialidades de cada um. Então eu me posicionei muito pra fora da Verda, Lude meio que pra dentro. Então a gente tem essa parceria muito forte de Certo. eu estar muito na rua, eu faço hoje um trabalho comercial também da Verda, eu estou em evento, eu estou em palestra, não sei o quê. E eu tenho a garantia de que Lu está cuidando de tudo que está dentro da Verda para as coisas acontecerem e bem. um trabalho de organização Isso, em si, entendi. Por isso até que a gente coloca 2 diretores, né? Que não é tão comum, mas existem grandes empresas que isso acontece. Claro. 2 diretores executivos, porque a gente se complementa muito para que a gente consiga construir as estratégias necessárias. Entendi. Agora a MVP ela vai falar. Agora é contigo, Lu. E esse MVP, como foi? Não, então, a gente, quando a gente se juntou... veja, o MVP da Verda é totalmente diferente do que a Verda é hoje, tá? Certo. Totalmente diferente. Ótimo. Totalmente diferente. Por quê? Quando a gente se juntou, a gente fazia... A ideia da Verda era formar empreendedores sociais. Formar pessoas que conseguissem olhar para a sociedade com o olhar de um inovador social. Então, Ok. a gente tinha cursos, a gente tinha palestras, a gente tinha a ideia de ter pessoas dentro de empresas, né, de fazer cursos dentro de empresas para que essas pessoas, dentro dessas empresas, pudessem ser multiplicadores do impacto social Certo. dentro daquela empresa. Então, nossa vibe era formar pessoas, né? E eu me lembro que até Pedro contando essa história me destravou a memória na minha cabeça, que é coisa que ele faz comigo. Até hoje ele faz isso comigo. Ele olhou para mim e disse assim: a gente tava ainda estudando, né, se juntar tal. Aí do nada ele chegou para mim e fez: coloquei teu nome na equipe do Verduca pra... Ele já tinha escrito, já tinha colocado meu nome sem falar comigo, sem me perguntar. Caramba, olha só. Ele simplesmente foi lá e colocou. Aí eu, tá, beleza. Então acho que foi a partir daí, assim, a gente não teve um processo formal do início da sociedade, não foi? Tipo, agora vamos começar a sociedade. Foi uma coisa muito, assim, fluida. E aí ele fez: coloquei teu nome, e aí a gente se inscreveu no Porto Social, né, que era essa incubadora de negócios sociais na época, né, não sei, enfim, não sei como é que é hoje a atuação, mas na época era essa atuação de realmente ser essa incubadora de projetos sociais. Certo. Aí a gente a gente tem esse projeto social aqui, que é ensinar alunos de escola a serem inovadores sociais, mas o que é a Verda? A gente queria que a Verda fosse uma coisa e esse braço de escola fosse um braço social nosso. Entendi. Então a Verda seria essa empresa de capacitar pessoas dentro de empresas tal, e o Verduca, que era o nosso projeto, seria o projeto de ensinar jovens de escolas públicas, privadas, enfim, a ter esse olhar de inovador social. Então a nossa guerra era essa. Entendi. Porque aqui era onde a gente ia ganhar dinheiro, aqui era onde a gente ia operar com o nosso propósito. Perfeito. Basicamente. E aí a gente foi. Aí foi isso aqui. Aí hoje é totalmente diferente. Porque, como o Pedro já falou antes, a gente disse muitos sims na nossa estrada. E esses sims, às vezes, eram para coisas que a gente nunca tinha feito. Pô, nunca fiz isso. Mas tu acha que sabe fazer? Eu acho que eu sei. Tu acha que sabe fazer? Acho que eu sei. Então a gente aprendeu muito com o processo. Então isso foi fazendo com que os caminhos da gente fossem muito assim... diversos. Então a gente foi colocando muitos repertórios, porque a gente começou com uma coisa e a Verda foi mudando completamente até chegar ao que é hoje. Hoje a gente faz projeto. Certo. A gente não tem, assim... Hoje o nosso... Eu poderia dizer que o nosso propósito não é mais formar pessoas para que elas tenham o olhar do inovador social. Hoje, realmente, o nosso propósito é
resolver problemáticas sociais e ambientais. Pode ser através das pessoas, pode ser através de política pública, pode ser através do que for. Mas Certo. hoje a gente não faz só mais essa formação de pessoas para que as pessoas resolvam os problemas. Hoje a gente vai lá e resolve os problemas. Massa. É basicamente isso. Mas o MVP da Verde era esse, assim. Era Foi assim que a gente começou. uma capacitação. Era como se fosse uma Era empresa muito de focado, treinamento é. e capacitação Perfeito. em negócio em impacto negócio. social. E hoje vocês estão fazendo tudo, né? Tudo, como você É. falou, né? Formando aquela pessoa, a empresa, né? E tal, né? A gente tinha cursos, por exemplo, então quando começou a pandemia, que foi justamente quando a gente conseguiu se credenciar ao Sebrae, a gente começou a fazer cursos, a gente tinha uma como é que eu posso dizer? Uma grade de cursos só para negócios de impacto social. Então, a gente tinha curso de avaliação de impacto, a gente tinha curso de como montar um negócio de impacto do zero, a gente tinha curso de como gerar renda para negócio de impacto, a gente tinha curso de como formar redes para negócio de impacto. Então, a gente tinha... Se a pessoa passasse pelo processo completo dos cursos, a pessoa saía de lá, dos cursos, com um repertório completo para negócios de impacto social. Isso eram cursos online na época da pandemia, né? Então, a nossa vibe era formar realmente inovadores sociais, formar pessoas. Era muito curso, muito formar, muito educar. Hoje, a gente não atua mais assim. Perfeito. A gente pode atuar assim porque a gente sabe que tem esse É repertório. um braço, mas... Mas o nosso negócio hoje realmente é criar e realizar e executar projetos de impacto social para diferentes áreas, assim. Massa, massa. Uma pergunta pra vocês, já que a gente tá falando de sim e não. Qual foi o sim mais estratégico que vocês já deram? O mais importante, o desafiador? Para mim, eu olhando para os... Tem alguns, né? Mas esse de fazer essa trilha de cursos do Covid, na época Meu da Deus, pandemia essa com o foi Sebrae, lasca isso foi assim, acho que foi muito, muito relevante assim, na história da gente. Esse momento veio depois de um não. Na verdade, assim, contando a história Vamos lá, agora eu quero saber contando a história a bem história. a fundo. Foi no início da pandemia, na verdade. Foi no Quando início tá da todo mundo se pandemia. lascando. E liga um Março, amigo abril meu, de 2020. e liga um amigo meu Foi. querido, Charles, e disse assim: Pedrinho, a gente tá para fazer um material aí, algum curso pro Sebrae. Bora juntar Verda, Sistema B, que é uma iniciativa super relevante no ecossistema da gente, inclusive internacional. Sistema B, ele era o representante do Sistema B aqui, ele era, né? Agora não é mais. E a gente se junta e faz isso. E aí, quando a gente foi mais à frente, a gente viu que financeiramente isso não estava dentro do que o Sistema B Brasil, enfim, aceitou, estava no que era possível, viável para eles, dentro da estratégia deles. E aí eu olhei pra Lud, aí a gestora do Sebrae olhou pra gente e disse assim: e aí, topam fazer? Aí eu falei só com o Charles, obviamente, com o meu amigo, e disse: ó, eles estão chamando a gente pra fazer. De boa, ele: não, claro, faça, vai ser ótimo ver a Verde aí atuando com esse projeto incrível, beleza. Aí a gente topou o desafio, eram 8 cursos na trilha toda, e a gente pensou, a lógica da gente foi: vamos fazer cursos menores, porque se a gente faz um processo muito árduo, na pandemia, que as pessoas estão, né, com ansiedade, etc., talvez a gente não consiga fazer com que as pessoas passem por tudo que a gente acha relevante na hora de aprender a criar e deixar o negócio de pé, né, o negócio de impacto de pé. Então a gente fez mini cursos, digamos assim, eram de 12 horas cada um, 12 horas 16. Agora estou em dúvida. Tinha uns de 12, tinha uns de 16. Certo. E aí a gente fez os mini cursos, só que tinha uma lógica de trilha. Então, se você queria passar por todo o processo, era só você matricular em todos os cursos. Entendi. Eram gratuitos. Mas você dizia: não, se eu quero aprender a monetizar, e aí se inscrevia naquele curso específico. Fechou. E aí isso deu muito certo. Agora o sim da gente foi com muito trabalho, Foi porque uma a gente guerra. teve que criar, né, a gente vendeu as ementas dos cursos, obviamente, com muita responsabilidade, mas depois que foi aprovado, a gente teve que criar material para cada curso, toda a estratégia dos Caramba. cursos e etc. Então a gente dava aula, né? Depois, obviamente, os cursos foram sendo validados e isso foi ficando mais rápido, mas no começo a gente dava aula o dia todo, né? Porque tinham vários cursos acontecendo, então a gente dava aula de manhã, tarde e de noite. Online. Online. Ao vivo. Literalmente de Online manhã, também, tarde e ao noite. vivo. Certo. Ao vivo. E a gente acordava. Era literalmente de manhã, de tarde e de noite. Literalmente. Nossa. E aí, enquanto, por exemplo, se Literalmente. fosse uma aula que o Ludi não estivesse dando e fosse comigo, o Ludi estava atualizando já o conteúdo que viria Nossa. no próximo curso. Porque eu tinha que criar, tinha que estudar, criar os cursos, estudar, criar os conteúdos dos cursos, não foi? E é isso, né? Assim, era novo Meu para todo Deus. mundo, era novo pro mundo Sim, todo. sim, pro mundo A gente todo. não sabia nem as o ferramentas. Me Sebrae. lembra, a gente, que ferramenta a gente vai usar? Não sabia se usava Zoom, não sabia como mexer no Zoom. Não Era sabia esse, nada, era esse. porque a gente não sabia, porque era no comecinho da pandemia, literalmente no comecinho da pandemia. E foi uma parceria que a gente fez com o Sebrae, assim, e a gente fala isso até hoje com os gestores do Sebrae, o quão foi importante e o quão a gente teve uma essência de parceria verdadeira mesmo, assim. Porque o Sebrae também estava querendo e precisando, obviamente, transformar toda uma cartela de produtos no online, Sim. né? Eles tinham muito presencial. Então a gente topou o desafio na parte de negócios de impacto e a gente meio que fez, vamos nessa, embarcar no projeto.
E foi muito bonito, assim. Eu lembro que no final do ano, acho que foi 2020, né? No final de 2020 foi. O Sebrae indicou esse projeto que virou trilha Eu nem me lembro o nome. de formação para negócios de impacto contra o Covid-19. E eles indicaram para o Prêmio Folha de São Paulo, de empreendedorismo social. massa. Então, a gente não chegou a ganhar, enfim. Sim, mas a indicação o Sebrae já foi reconhecer o trabalho que a gente fez aqui em Pernambuco como sendo um trabalho a ser indicado para um prêmio nacional na área da gente, isso foi muito representativo, sabe? Muito simbólico. E aí, no outro ano, a gente continuou fazendo cursos e, a partir daí, a gente foi consolidando tanto a parceria com o Sebrae como começando a ampliar o trabalho da gente para outras empresas e outras iniciativas. Então, a gente teve a gente foi aquela empresa que, durante a pandemia, a gente conseguiu crescer, né? A gente conseguiu entender a lógica que estava operando no mundo naquele momento e conseguiu, de fato, fazer projetos que fez com que a gente crescesse. Então, a gente cresceu ano a ano desde a pandemia. Massa. E nesse ano, 2020, era só vocês dois ou tinha mais pessoas Só já? nós dois. Só Era só nós dois, mas aí ao longo do ano a gente precisou acoplar aí mais duas pessoas. Aí veio Priscila. Veio Veio Priscila, veio Tassi. Tassi, inclusive, foi aluna de um dos cursos da gente. Foi mesmo? Foi. Caramba. Então veio o Pri, veio o Tassi, e aí a gente teve que acoplá-las, porque realmente a gente precisava também divulgar esses cursos para que as pessoas pudessem fazer, né? Sim. Porque não era gratuito, era um preço bem barato. Era um valor já fazendo- popular. Era tipo Compromisso 50 com a verdade do reais. podcast. Sim, é verdade. Compromisso com a verdade. Era tipo 50 reais, era uma coisa assim bem barata. Então a gente precisava vender os cursos, porque se não tivesse o quórum também, tinha dificuldadezinha também. Vamos colocar aí que nem são flores. Então, se não tivesse o quórum de pessoas inscritas, o curso era cancelado. E tudo que a gente não podia era cancelar curso, porque a gente precisava de grana. Claro. A gente precisava de grana. Então, esse ano foi uma loucura. Por quê? Primeiro, porque foi no comecinho da pandemia. Então, muitas portas tinham se fechado pra gente antes. Clientes que a gente tinha cancelaram o contrato. Clientes que a gente tinha cancelaram o contrato. 2 clientes grandes que a gente tinha cancelaram o contrato. E eu olhei pra cara de Pedro. E na época, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente na época. E aí entra essa coisa da concessão, né? Eu disse, Pedro, a gente precisa continuar pagando essa pessoa, que era a Mai. Então, a gente tirou uma parte do meu salário, uma parte do salário dele, pra poder continuar pagando a Mai. Pra Mai também não se lascar na pandemia. Sim. Não ficar sem emprego na pandemia. Então, a gente fez esse ajuste lá. E aí, depois, quando começou o Sebrae. Só que, tipo, a gente não era credenciado ao Sebrae antes, né? O credenciamento saiu também no longo desse processo, que também foi uma sorte, porque a gente já tinha tentado se credenciar antes, e aí tinha um problema com documentação, a gente não tinha toda a documentação necessária, e nesse ano a gente finalmente conseguiu, e já conseguiu fechar esse trabalho, e já foi, e aí... Enfim, a gente recebeu uns nãos, mas logo depois a gente deu esse sim, que foi um sim suado, o sim mais estratégico que eu acho que a gente deu, porque isso abriu uma porta pra gente dentro do Sebrae, e aí a gente começou a se relacionar com os gestores e começou a fazer projetos cada vez maiores, e isso deixou a gente numa vitrine para empresas, e aí foi. E para quem está assistindo agora que não sabe, né? Esses dois aqui, a Verde em si, né? É a empresa, né, que praticamente toca toda a divisão de negócios de impacto social hoje no Sebrae. E basicamente, olha verdade. só, assim, eu tenho um ótimo relacionamento com os gestores do Sebrae Pernambuco e tal, e onde eu vou, falam muito bem de vocês. Então isso é uma coisa também Bom que me deixa saber. muito, muito orgulhoso, né? Porque talvez tu não lembre, mas lá atrás, quando a gente conversou, né? Tipo assim, tem aquela história sempre da gente trocar conhecimentos, né? Na época, em 2019, tu não era credenciado. Breno e eu éramos. Aí a gente falou tudo, mandou até uns documentos pra tu. Vocês ajudaram a gente. Eu lembro de total. atestado, de capacidade técnica. É mais ou menos assim que vocês fazem e tal. Aí foi uma coisa que tava lembrando agora. Assim, rapaz, eu mandei ou não mandei? Eu mandei. Aí eu lembrei agora. Eu falei muito contigo, com o Breno e falei com o Flama também na época. Então, assim, eu lembro que foi bem importante. É isso, tá vendo? Que as amizades são importantes. Com certeza. Pois é. Os relacionamentos são importantes pra quem isso. esteve aqui foi Álvaro, né, da PagBem Brasil. Sim. E Álvaro falou de, assim, preceitos que levam empreendedores a ter sucesso. E um deles é justamente amizades confiáveis, né? De tipo, quando você tem boas amizades, porque no networking num evento você consegue já fazer alguma coisa, né? Mas você tem uma pessoa que no futuro próximo faz um patrocínio positivo, né? Porque o patrocínio positivo é eu chegar aqui, ó, essa empresa aqui é massa, que traz informações estratégicas. Não é qualquer amizade que faz isso, né? Realmente você precisa ter um nível de profundidade e carinho pela pessoa, né? E isso é o que eu sinto muito, essa relação ótima, né, que a gente tem. E vocês transbordam muito isso para as pessoas que trabalham com vocês, porque também ter um ambiente, uma atmosfera boa é essencial, justamente até pelo impacto todo que vocês geram. E é uma pergunta, curiosidade, né? Porque a gente agora falou do MVP e tal, aí a gente já viu que vocês começaram a faturar e tal. Eu queria saber alguns números hoje da Verda. Hoje, quantos funcionários, parceiros,
Quantas pessoas impactadas, vocês têm uma dimensão disso ao longo dos anos? Pessoas impactadas, tu fala de... Através dos projetos, capacitações... Tem uma ideia? Então, a gente está num processo de amadurecimento dessa tecnologia, digamos assim, para que a gente possa ter essa mensuração. E do que a gente considera pessoas impactadas. Porque nos projetos da gente, a gente tem as diretamente impactadas, as indiretamente impactadas. Então, isso é muito complexo na prática. Mas, para você ter uma ideia, hoje, só com um projeto, a gente já impactou aí 45 mil pessoas 45 jovens. mil? Nesse ano de 2024, com um projeto. Com um projeto? A gente Caramba. teve em outro projeto também 600 pessoas mais formadas, né? Que foi ali na região ali de Alagoas. 600 pessoas. Se a gente for sair contabilizando aí, acho que dá... Dá um número alto. Dá umas 100 mil pessoas, então, né? Eu acho que não 100, mas sei lá, acho que por perto. Caramba. Se a gente for contabilizar. É porque a gente precisa... É porque é um ambiente, Gui, que é muito assim... a gente não opera num ambiente controlado, entende? A gente opera num ambiente muito solto. Então, às vezes a pessoa tá ali, tá participando daquele projeto ali com a gente não tem nem ideia do quanto aquilo impactou ela. Então, a gente precisa realmente de um amadurecimento muito, muito... refinado para que a gente possa conseguir entender a quantidade, o que a gente pode considerar a pessoa impactada. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que por aí, umas 60 mil pessoas. Nossa, nesse ano de 2024, mais ou menos por aí. Que é quando a gente fala da diretamente impactada, né? Porque tem as indiretamente, né? Os familiares. Que numa Familiares, formação de precificação que vocês fazem, por exemplo, aquela pessoa ali, ela consegue ter uma ideia melhor, pode começar a ter uma margem de lucro melhor em relação ao produto, que naturalmente vai contribuir para o filho, a filha, o marido que ela tem, ou a esposa, e aquilo ali se desdobra em outras coisas, né? Acaba que você impacta 3, 4 vezes mais, né? Fora o impacto que ela pode gerar, que aquela pessoa pode vir a ser uma multiplicadora, né? Também. Isso. Tava falando com o Petros, né? Petros, ele fez esse dimensionamento, ele viu que ao longo dos 10 anos de Proeduca, já tinha impactado 30 mil pessoas. Aí a gente fez um cálculo rápido aqui, tipo, se cada uma dessas pessoas tiver numa família de mais duas, é quase 90 mil pessoas impactadas. Exatamente. É impressionante. É porque no caso de Petros é mais fácil entender o que é impactar, porque o negócio dele é um negócio só. Tipo assim, a gente trabalha com vários tipos de projeto, com vários tipos de objetivo, meta, com vários tipos de impacto diferente. No caso do Petros, ele tem aquele objetivo, né? Que é inserir as pessoas ali, né? Então, ele consegue ter essa tecnologia, talvez, de uma forma mais fácil. Pra gente é um ambiente muito complexo, porque são vários projetos com objetivos diferentes. Com avaliações de impacto diferentes, monitoramentos diferentes. Cada projeto é uma vida ali. Cada projeto existe uma vida, um mundo em cada projeto. Então, é bem complicado. Mas eu acredito que o número seja por aí, uns 60 mil pessoas. E quantas pessoas hoje na Verda? Assim, tipo, não precisa ser somente o CLT, os PJ, as pessoas parceiros, ao todo quantas pessoas? A gente tem as pessoas fixas da Verda, né, que operam, que a gente fala assim, que operam para todos os projetos, né, que estão ali servindo a todos os projetos. E esse ano a gente estabeleceu que cada projeto vai ter a sua equipe de projeto. Né? Então vai ter a liderança daquele projeto, o agente de impacto daquele projeto. Então, quantas pessoas fixas na Verda a gente tem? 11. Acho que são 11 fixos, se não está errado na memória. E é muito sazonal também, né? Porque uma vez a gente trabalha por projeto, segundo semestre sempre é o... Bomba, né? Tudo bomba, sim. Então a gente sempre começa um ano com menos gente e termina com mais gente. Ano passado a gente terminou com quase 40 pessoas. 40? Quando junta todo mundo. A gente tem um projeto, que é esse que impactou 45 mil alunos, que ele vai no estado todo de Pernambuco, do Sertão ao Litoral, que é com o Sebrae, Jovens de Impacto. Então a gente está em 100, ano passado foram 100 escolas, né? Esse ano tende a ser 150. Então vai aumentar mais ainda o número esse ano. Então esse é um projeto, por exemplo, que os números dele já são, né, maiores, em termos tanto de equipe que a gente precisa para poder operar ele, como também os impactados pelo projeto. Então, os Jovens de Impacto requer que a gente tenha equipe em cada região do estado, né, no Sertão, no Agreste, na Zona da Mata, no Litoral. E ele é um dos responsáveis por esse número maior, essa chegada maior de pessoas na Verda. Só nos jovens a gente teve umas 17 pessoas. Mas o que acontece? Quando os projetos eles vão terminando, a gente vai desmontando essas equipes. Sim. Realmente porque é inviável para o nosso negócio. O projeto em si. É inviável para o nosso negócio a gente manter aquelas pessoas que trabalham no projeto, manter fixo. Isso é um sonho nosso. Tem uma equipe lá fixa esperando o projeto chegar, para quando o projeto chega ele cai assim na Verda, sabe? Mas infelizmente a gente não pode fazer isso hoje. A gente tem que montar a equipe quando chega o projeto. Sim. Então esse processo de montagem de equipe quando o projeto chega é sempre meio árduo, porque
A gente não sabe a pessoa que está chegando ali. Se for uma pessoa que já trabalhou com a gente já tem meio caminho andado. Mas se for uma pessoa nova, para treinar, para aquela pessoa entender o que é o negócio, o que é o projeto, para ela Leva pegar o tempo, ritmo né? daquele projeto, é complicado. Então, hoje isso é uma dificuldade nossa, mas Entendi. é uma coisa necessária. A gente não tem hoje como manter uma equipe esperando o projeto chegar. Claro. A gente precisa montar a equipe quando o projeto chega. Quando o projeto sai, a gente desmonta aquela equipe. Mas a gente tem, obviamente, as nossas âncoras, né? Que são a nossa coordenadora de projeto, a nossa administrativa financeira, a nossa pessoa de comunicação, uma pessoa de conteúdos e metodologias que cuida dessa parte de inteligência dos projetos. Então, a gente tem essas pessoas fixas que estão ali que realmente não dá para dispensar, não dá para claro. desmontar, né? Tem que ficar. Posso fazer uma provocação? E então? Olha só. São 650 escolas, né? Sim, Nesse ano. esse ano. Como é que a Verda vai fazer para poder chegar em 1.500 escolas daqui a uns 4 anos? Porque isso vai acontecer. Vai, também acho. A gente brinca muito sério, porque a gente brinca muito sério, né? Aham. Que a gente está diante do maior movimento de jovens lideranças pelo impacto em Pernambuco. Certo. Porque hoje não tem nenhum outro movimento que esteja do sertão ou litoral, dentro de escola, fazendo com que esses jovens pensem e se percebam protagonistas de transformação nas suas comunidades, né? Então, os jovens realmente ele está ganhando uma robustez muito grande. Ganhou já uma robustez muito grande. Hoje, os jovens... É muito bacana quando a gente tem um projeto que ele vai se dimensionando, vai crescendo, porque a gente vai amadurecendo a metodologia, porque como os projetos da gente são diferentes, então cada projeto requer, né, uma jornada metodológica, como a gente chama, distinta. Então, quando o projeto ele acontece ano a ano, porque o jovem já acontece há 4 anos, então a gente começou com 8 escolas, a gente fez um piloto com 8 escolas, depois fomos para 15, 30, 100 e agora 150. Então, quando isso acontece, a gente consegue amadurecer toda a metodologia. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente já está pronto para escalar esse projeto para um número muito maior. Pra porque a gente já estados, entende, a gente tem Porque essa metodologia já está consolidadinha. Entendi. Então, os jovens de impacto é mais tranquilo. Se você faz essa pergunta para um projeto que está começando, talvez eu gagueje mais. Mas para os jovens, não. É realmente esse ano a ano fez com que a gente amadurecesse muito a metodologia. A ponto, inclusive, da gente já estar pronto para levar para outros estados, por exemplo, e apostar num movimento que vai... É só pegar a mesma estrutura e... Sim. Tipo, a pessoa que hoje é liderança de projeto, ela lidera outras lideranças. Cada liderança dessa lidera os agentes e vai ficando uma escadinha, sabe? Sim. Então, essa pessoa que hoje lidera, ela sobe mais, lidera outros. E a gente vai fazendo esse esquema das lideranças e dos agentes de impacto. O agente de impacto que a gente chama é aquele que está lá na ponta, operando mesmo o negócio, assim, Perfeito. fazendo a coisa acontecer. As lideranças são aquelas pessoas que estão ali gerenciando tudo que a gente precisa, porque a gente precisa reportar números, a gente precisa reportar presença, quantidade de pessoas, monitorar, avaliar impacto. Então, tudo isso é um trabalho de inteligência que a gente já coloca aí mais ou menos para a liderança e para outras pessoas. Mas, assim, realmente a nossa metodologia está muito amarrada. Inclusive, esse ano foi uma surpresa, porque a gente teve que trazer 17 pessoas para dentro. Essas pessoas tiveram um treinamento online, porque a gente estava sem grana para trazer a galera para cá. Que a ideia era trazer todo mundo para cá. Sim. Petrolina, pagar passagem, só que era um custo muito alto. Imagina você trazer 17 pessoas para Recife, Passar uma semana. passar uma semana Claro, aqui, era o nosso sonho dourado. Mas, como Chegaremos estamos lá. falando de verdade, Claro. a gente não tinha grana para isso. Então, a gente fez um treinamento online. E as pessoas conseguiram captar a metodologia de uma forma... E se apropriaram dessa metodologia e postavam nos seus Instagrams os agentes de impacto, cada um na sua cidade postavam, sabe? Que massa. Curtindo fazer aquele trabalho. Se apropriaram da nossa metodologia, assim, e eu achei fantástico, porque eu achava que a gente ia ter muita dificuldade e não teve. Então, isso mostra realmente uma maturidade da nossa metodologia e os termos estão mais bem definidos, estão mais claros, então é mais fácil você conseguir passar para as outras pessoas. Então, eu acho que para chegar a 1.500 a gente vai ter vai suar, mas assim, a gente já sabe qual é o caminho, a gente não precisa traçar o caminho ele já está aberto. Tá massa. É só pegar o carro e andar. É gestão, né, agora? É, isso, exatamente. E aí eu vejo muito vocês formando outros Pedros e outras Ludes, né? Para poder tocar tudo isso, né? Isso é muito legal também, porque aí você tá empoderando aquela pessoa para que ela possa realmente exercer essa função de liderança lá dentro dos projetos, né? Também, né? E de execução e de, por exemplo, conduzir grupo não é fácil. Né? Dar uma palestra não é fácil, orientação técnica, você precisa ter muito traquejo e precisa ter a vivência também, né? Porque também não adianta de nada você ser excelente em comunicação se você ainda não tem uma vivência de condução de grupos. Então você não vai conseguir gerar um impacto naquele grupo ali específico, né? Agora, uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente falando de jovens,
não só os sims, né, são muito necessários, como a gente já falou, como foram importantes os sims, com inteligência, com estratégia, mas eu acho que a gente sabe aproveitar muito bem as nossas vivências, sabe? Então, por exemplo, os jovens, a gente já tinha o sonho dos jovens há muito tempo. Quando a gente se juntou, a gente estava em escola, a gente apostava em educação básica, a gente sabia que a gente tinha que estar dentro de educação básica pública e particular. A gente queria escalar tudo aquilo que a gente fazia em 1, 2, 3 escolas. Só que a gente parou um tempo, a gente fez 5 anos trabalhando em escola, paramos um tempo porque a pandemia veio e a gente usou esse tempo de pandemia também para amadurecer. A gente conversava muito sobre o que está errado, o que está certo, o que a gente pode melhorar. E quando a gente voltou, a gente volta com os Jovens de Impacto, um projeto muito mais maduro, com essas chances de escala. Então, assim, antes da gente entrar aqui, a gente estava numa reunião falando de um outro projeto que a gente tem um carinho enorme, que é a Comunidades Empreendedoras, que também está pronto para uma escala, assim, que trabalha com empreendedorismo periférico. Mas que a gente, se você parar para analisar, a Veda começou dando uma aula em periferia, grupo produtivo, não sei o que. Então, a essência do projeto, ela já está com a gente há muito tempo, sabe? Então, a gente vai amadurecendo. E eu acho que a gente aproveita muito bem as vivências, assim, é impressionante, assim. E parece que as coisas... Suga tudo que pode. Eu digo, não é que seja só coincidência, eu acho que é porque a gente aproveita bem, sabe? Sim. Eu tenho uma formação em jornalismo e hotelaria, por exemplo. E agora a gente está fazendo um puta projeto no litoral norte de Alagoas, que mexe com hotelaria e com impacto social. Olha então eu só. digo, gente, parece que veio e disse assim, vamos embora, que eles vão entender o que fazer, eles vão entender da realidade de uma empresa hoteleira, de um grupo hoteleiro. Então é impressionante como as coisas vão encaixando, Vão se assim, encaixando, sabe? né? Uhum. Mas eu acho que é muito por isso, não é só coincidência não, é a gente saber aproveitar os repertórios e vivências que a gente tem. Perfeito. Massa, cara. E o engraçado é que, realmente, hoje o nosso maior projeto é o que a gente tinha pensado lá no começo, né? O jovem. Tá ligado? Tipo assim, o que a gente tinha pensado lá no começo, que a gente trabalhava com educação básica, com escola. E hoje o nosso maior projeto é justamente trabalhar com educação básica e escola. É interessante, né? As voltas que o mundo Depois dá, de né? tanto Tipo, depois de processo, tantas tanta coisas. mudança, parece que tem um lastro ali que continua em pé e que ele vem passando aí ao longo dos anos e ao longo das mudanças, resistindo. Uma vez eu escutei Murilo Gun falando que às vezes você tá certo, sendo que na hora errada. Talvez Essa tenha sensação a gente sentiu. Acho que a gente sentiu lá no comecinho. A gente sentiu. E aí você Suando. precisa, né, tipo, o mundo precisa passar por algumas transformações. Verdade. Para que aquilo que você tinha como uma certeza que aquilo poderia ser o core business do negócio, poder retornar. O mundo precisa Verdade. passar por algumas dessas transformações, né? E aí eu vejo muito essas transformações do mundo na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, eu atuo com mentoria de negócio de impacto e negócios sociais desde 2019, sendo que hoje eu vejo, por exemplo, os empreendedores muito mais preparados, porque foram surgindo programas de capacitação, de incubação, de aceleração. Os investidores anjo começaram a aportar em startups de impacto também, né? Então isso também é algo que a gente percebe hoje em dia que antes não via tanto, né? E eu acho que essa transformação ela vem muito acelerada por conta de empresas como a Verda mesmo, né? Então por isso que eu fiz a provocação. Eu quero ver a Verda em outros estados, em 1.500 escolas. Em outros países. Em outros países, é isso aí. Que já é, a cabeça já tá lá, né? Em outros países a gente já sonha. Agora eu tenho uma curiosidade, é a seguinte, o que é que vocês sabem, o que é que vocês aprenderam ao longo dos últimos anos que a maioria das pessoas não sabem? Qual foi O que a gente aprendeu nos Deus. últimos anos que Que as a ma- pessoas não que a sabem? maioria Sobre das empreendedorismo, tu fala? negócios, vida, o que é que vocês sabem que a maioria das pessoas não sabe, não percebe? Veja, eu não sei se eu vou ser... se essa resposta que veio na minha mente é a resposta... Se eu tivesse tempo pra pensar, talvez viesse outra. Eu tá? quero ver se é a mesma, porque eu pensei uma coisa, vai, fala, eu acho só que quero não, ver se vai não. ser Eu acho que igual. dessa vez eu acho que não. Mas assim, não é que as pessoas não saibam, talvez, mas por isso que eu não sei se é a melhor resposta, enfim. Mas eu acho que surge como um alerta, porque eu já falei isso outras vezes e eu percebi que as pessoas ficaram tipo, pô, mas é uma coisa tão óbvia, e por que a gente não faz mais isso? Eu lembro que quando a gente fez a primeira estratégia de prospecção, quando a gente realmente se posicionou assim, Pedro, tu fica mais na prospecção, né, Ludi falando comigo, e eu fico mais aqui dentro de casa, vamos fazer isso, vai pra rua, eu tô aqui. Eu lembro que eu peguei o celular, o Ludi sabe disso, eu peguei o celular, meu telefone celular, né, e fui de agenda anotando, assim, eu comecei a fazer falar a verdade, né, eu não sou muito bom em tabelas de Excel, então eu fiz um Word. Isso é uma coisa muito engraçada. Deus fez assim, esse menino não vai ser bom para cuidar. Aí eu fiz um Word e coloquei primeiro setor, segundo setor, terceiro setor 2,5, e comecei a anotar, tipo assim, nomes de pessoas estratégicas que eu já conhecia, como eu poderia entrar em contato com essas pessoas e o que é que eu gostaria daquela pessoa, ou a oportunidade que ela poderia gerar. E fiz um mapeamento assim, de oportunidades a partir de relacionamentos.
Quando eu olhei para esse quadro, que eu comecei a falar com essas pessoas, eu disse, meu Deus, velho, a maior riqueza que a gente tinha já estava aqui no meu bolso, no celular de Lude, e faltava só eu organizar, sistematizar e entender como eu poderia transformar isso em uma solução, em monetização, inclusive, né? Porque isso transformou em projeto que fez com que a Verda monetizasse. Então, assim, eu não sei se seria, se eu tivesse tempo, se sairia essa resposta. Mas o que veio em mente foi, é uma dica que às vezes quando eu falo, que as pessoas fazem, eu lembro muito de Carlinha, uma pessoa que passou por uma incubação, que eu falei sobre isso. Aí ela fez o exercício, pegou o celular dela, e aí no outro dia ela me ligou dizendo que tinha fechado uma palestra no maior congresso de saúde, porque ela trabalha com partos. E ela disse, meu Deus, era meu sonho, só que eu nunca tinha parado para analisar que eu conhecia uma médica que estava nesse congresso, que poderia... Então eu acho assim, que eu deixaria essa resposta como dica, então, assim, aproveitar mais os relacionamentos para fazer com que os negócios aconteçam ou destravem. Massa. Eu, inclusive, ontem estava escutando um podcast, eu esqueci o nome do empreendedor, mas ele tinha um nome muito bonito, era Guilherme alguma coisa. E ele falou justamente disso, do capital social que você tem no seu WhatsApp. Porque quando você vai fazer o registro, você pode ser um bilionário, sendo que você ainda não sabe. Totalmente. Né? Então você vai fazendo as amarrações ali. Uma vez eu escutei também de Romeu Buzarello, né? Que ele era diretor técnico da Tecnisa. E ele fala da necessidade, por exemplo, de você, além da hora de trabalho, você ter a hora bar. Né? Que é quando você senta e você se aprofunda nos relacionamentos. Acho que é bom nisso. Né? É ótimo nisso. Né? Tipo de conversar. E tu, Luiz? Eu acho que as pessoas... Eu achava que era o que Pedro ia responder, porque a gente vem conversando muito sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam aprender, entender a estratégia de dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu acho que isso é o lógico, mas muita gente tem o medo de dar esse passo para trás, sabe? Eu acho que as pessoas não sabem manejar. Eu acho que eu e Pedro hoje, que a gente conversa com grandes empresas, com governos e tudo, então a gente vê o que é que rola ali em cima, né? E aí quando a gente olha aqui, então a gente precisa desse manejo, as pessoas precisam aprender a saber... precisam aprender a manejar. Certo. Manejar. Dar um passo para frente, dar um para trás para dar dois para frente, dar dois para trás para dar 2,5 para frente. Né? E precisam entender aí esse manejo. Acho Como que as pessoas não sabem manejar. Na tora. A gente aprendeu isso na tora. E lidando com gente grande. Gente grande, Gui. Gente grande de verdade. Assim, gente de grandes empresas que tem... assim, grande eu falo assim, né? Porque tem um grande que a gente às vezes sabe nem quem é. Mas assim, gente que tem um certo poder. Então a gente conversa com pessoas, e a gente vê que tem que ter um manejo. Eu não estou aqui falando de me submeter ou de agradar, estou falando de manejar, sabe? De saber negociar, de saber manejar. Então, às vezes, quem não tem o acesso a esse tipo de conversa... não tem acesso a todo o universo do negócio. Entendi. Né? Então, pensa dentro de um certo limite. Então, não tem esse outro mundo aberto. Então, eu e Pedro, a gente, ao longo do tempo, a gente foi entendendo isso e aprendendo a manejar. Né? Isso passa muito pelos sims que ele falou, que a gente deu. Porque a gente vai aprendendo a manejar. Eu acho que as pessoas são muito assim, ou é isso ou é aquilo. Ou é preto ou é branco. Ou é 0 ou é 10. Ah, se não for isso, então é porque deve ser isso aqui. E as coisas não são assim. Não nada são na assim. vida é assim. Poxa, muito menos os negócios. Sabe? Tudo tem uma sinuosidade, tudo tem uma fluidez. Então a gente tem que entender o nosso lugar dentro desse... balanço. E a gente a gente que trabalha com impacto, né? A gente tá sempre querendo fazer transformações estruturais, assim, isso. Né? Que a gente possa realmente perceber uma transformação, sabe, real, tangível na vida das pessoas. E a gente entende, por exemplo, para a gente chegar a ter uma escala como essa que a gente tá com jovens de impacto, a gente tá aliado a uma potência do empreendedorismo, a iniciativa, que é a principal iniciativa de fomento ao empreendedorismo do país, que é o Sebrae. Então a gente tem que começar a entender que a gente precisa também pensar estrategicamente nesses relacionamentos, sabendo, sabe? Para que a gente vá construindo aquela caminhada. Se eu chegasse no Sebrae há 4 anos dizendo que a gente queria estar em 100 escolas, ele ia dizer, gente, não, mas como? Agora, se a gente faz 8, 15, 30, 100... A gente quer 1.500, a gente quer estar no estado também, todo, né? Em todas as... A gente quer que isso vire uma política pública. Eu digo isso abertamente, isso não é mais segredo para ninguém. Sim. A gente quer que isso vire uma política pública a ponto de toda a escola precisar passar a ter o seu programa de inovação social. Isso é um ganho tremendo, assim, para o pedagógico, é um ganho. Até porque, pelo que o MEC pede para a escola, pelo que a BNCC, que é o documento diretriz, direcionador aí da educação brasileira, pede em termos de competências gerais que tem que ser trabalhada com os alunos, bases, pilares da Unesco. Então, tudo isso está dentro dos Jovens de Impacto. Então, ele está pronto
tinham para ser uma política pública, para ser instalado de forma, né, segura em todas as escolas pernambucanas, quiçá depois em mais ambientes, em mais estados e regiões e até no país. Então, mas é isso, assim, isso passa por esse manejo, isso que o Lud falou, né, da gente entender onde a gente quer chegar, mas sabe que não vai ser agora, a gente constrói, a gente fala, a gente testa, a gente passa um ano sem fazer, mas a gente faz quando voltar vai vir mais, faz muita trela. Tipo assim, digamos, o cliente diz assim, eu quero A, a gente diz, não, mas tem que ser B, mas eu quero A, mas tem que ser B. Tá, beleza, então a gente faz A, aí quando chega na prática a gente faz um AB. Sim. Aí daqui a pouco a gente faz um AA, B, aí daqui a pouco quando vê já tá B, do jeito que a gente queria fazer. Então assim, a gente faz muita trela, porque a gente faz assim, então vamos fazer o seguinte, deixa ele achar que vai ser isso, aí na prática a gente vai fazendo isso. A gente faz coisa por conta da gente, né? Coisa assim que às vezes não tava numa proposta, por exemplo, a gente faz porque a gente quer que vai gerar o resultado, porque ele precisa do dado, né? Então vamos gerar o dado para ele entender que vale a pena, sabe? A gente vai manejando, vai fazendo as coisas. Uma frase que eu escutei do Murilo Gun é a seguinte: a gente virou o que sobrou depois de evitar todos os riscos. Aí eu, caramba, velho. Tipo, se eu vejo que vocês se arriscam muito, bastante, a gente se arrisca, né? muito. Se vocês fossem hoje pessoas que depois de evitar várias coisas, fossem pessoas mais amedrontadas, não teria gerado todo esse impacto. Com certeza não. E o manejo ele vem quando você decide se arriscar. Porque eu acho que você se arrisca e aí, opa, peraí, pode surgir alguma coisa aqui. A gente se arrisca porque a gente é muito confortável também com as consequências. A gente sabe que, teve consequência. Eu e Pedro, a gente é muito tranquilo com isso. Então, isso nos possibilita arriscar. A gente não tem medo das consequências. E se tiver, a gente vai acomodar essas consequências e eu e ele juntos a gente vai dar um jeito. Vai lidar com a situação. Vai lidar um jeito. Então, assim, acho que as pessoas têm medo de arriscar porque têm medo da consequência. Entendi. Quando você mata a importância dessa consequência ou transforma essa consequência em outra coisa, num aprendizado legal, numa coisa legal, numa oportunidade para outra coisa, que a gente faz isso muito bem, por sinal. Então, a gente se sentir mais confortável para arriscar. Eu acho. O que acontece é que com o amadurecimento, a gente agora tem um conhecimento e uma prática de gestão de risco muito melhor. Obviamente, a gente se arrisca, mas hoje em dia a gente já começa a entender mais o que pode acarretar e até o que pode acontecer caso aquilo não funcione da forma que a gente quis, para transformar isso em algo mais positivo, sabe? Que isso acontece muito com a gente. Assim. A gente tem uma eu não sei. Uma resiliência, eu acho. Uma adaptação, sei lá. Acho que a gente é muito adaptável. Massa. A gente é muito adaptável. Muito legal. Menino, a gente avançou aqui um bocado. Foi. Bora conversar mais. Mas tá muito massa. Mas a gente chegando aqui nos momentos finais, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro assim, pensando no input. Teve algum input que vocês receberam de alguma conversa lá atrás com alguém, com algum livro que vocês leram, um podcast que escutou, alguma coisa que você fez assim, caramba, isso aqui abriu uma portinha aqui que eu fui lá refletir, coloquei em prática e deu um resultado massa? Teve alguma coisa assim? Eu também tô pensando, algum input, alguma coisa que veio. Que pode vir de vocês também, tipo de Lud falando para Pedro, Pedro falando para Lud, algum funcionário de vocês, algum cliente que... Rapaz, eu de verdade, eu acho que a gente se alimenta muito, né? Muito. Eu acho que ele me traz muito insight, ele desclica muitas coisas na minha cabeça e eu acho que eu desclico muitas coisas na cabeça dele também. Uma coisa eu acho que a gente é meio que input um do outro, talvez, mas eu não sei, de fora, deixa eu pensar. Veja, eu não vou conseguir lembrar de um podcast, ou de uma fala, ou de um livro, ou de uma... Não vou conseguir. Agora, um exercício que a gente sempre faz, e principalmente eu, porque na verdade, como eu tô nessa parte muito de desbravamento de novos negócios e etc., a gente sempre faz exercício de benchmark mesmo, isso é muito real, assim. Certo. Então, eu estou sempre buscando referências. Então, por exemplo, eu tenho referências de empresas, inclusive antigas, que eu começo a estudá-las e não só os resultados atuais. Eu começo a estudar essa empresa como ela era no começo, quais foram os altos e baixos, porque eles existem, como é que elas se posicionaram quando teve os baixos. Então, isso acontece. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu sempre cito com o Lud, que é a Ideal, né? Que é uma empresa de design. Eles têm aí décadas, acredito que são 40. Tim Brown, sim. Acho que são 40 anos, talvez. Passaram aí por criar o mouse do computador Lisa da Apple, aquelas coisas bem... Criar um carrinho de supermercado mais inteligente para aí ver com aquela ideia de colocar o bebê para a mãe poder fazer umas compras com o bebê mais confortável. Então, design. Só que hoje, se você abre o site deles, o portfólio deles, ele está
todo pautado em impacto socioambiental. Então eu comecei a entender, assim, a começar a estudar quando eles chegaram nesse movimento e por que isso vai acontecendo. Para não ficar só na gringa, tem uma agência de comunicação, não é a área da gente específico, mas que eu gosto muito, que chama Tátil. Certo. Que é de Fred Gelli, que é um cara que eu gosto bastante dele. Eles têm um podcast também chamado Asterisco, que eu escuto. E eles são uma agência de comunicação, só que o Fred Gelli, ele é um estudioso muito da biomimética, que é essa ciência que fala que, na verdade, eu vou usar aqui, tentar uma explicação simplificada, mas fala muito sobre como todas as respostas do design estão na natureza. Então, se hoje ele faz, clientes dele são clientes Netflix, Danone, tem nacionais, internacionais. Então, tudo que ele cria está baseado comprovadamente na natureza. Seja visualmente falando, esteticamente falando, conceitualmente falando, trabalho de naming, tudo ele tira de como ele observa a natureza, de como as árvores se comportam, de como elas vivem em colaboração, da comunidade que as árvores fazem, que a gente não tem essa percepção, mas que elas fazem por onde, que elas se inclinam mais para poder estar perto da outra. Então, tudo dele vem a partir da biomimética. E eu tenho estudado cada vez mais isso. Eu faço, velho, como é louco, né? Aí a provocação que eu fiz um dia desse, eu tava conversando com o Daniel, que trabalha com a gente de comunicação lá na Verda. Eu tava dizendo, velho, é engraçado. Eu confesso que eu não tinha, pelo menos, esse olhar da biomimética como Fred tem. Mas eu acredito que eu tenho uma percepção muito fácil de interações humanas. Certo. Então eu acho que isso termina trazendo muito para a Verda, assim, de como as interações acontecem, essa percepção, esse manejo, como as pessoas lidam. Então, mesmo que eu não tenha tido a vivência X, eu tenho uma sensibilidade propícia a ter um entendimento, a ter uma leitura, digamos assim, do social, sabe? E eu acho que isso ajuda muito a Verda. Eu acho que Ludi também tem isso. Então, quando a gente junta, né, nós somos, inclusive, de formação criativos, né? Ludi é publicitária, eu jornalista. Sim. Então, a gente tem essa criatividade muito... Essa percepção, essa sensibilidade isso está muito dentro da Verda. Então, eu acredito, assim, que se for para buscar referências, eu não vou lembrar da expressão, mas eu diria que esse benchmark, assim, olhar para essas empresas, estudando, não só olhar com um olhar de admiração, mas de um olhar investigativo, às vezes, sabe? Dizer assim, mas por quê? Biomimética tá onde? Aí eu sou aquele cara, eu boto lá, existe um correspondente de biomimética para quem tem uma visão muito social. Não, mas isso já está dentro da biomimética, porque o ser humano faz parte do ecossistema. Então, enfim, aí a gente vai bem para longe. Massa. Mas eu sou esse cara, assim, de ficar olhando sempre os... Não, mas tu falou várias coisas agora. A Ideal, a Thales. A Tátil. Tátil, falasse da Tátil, falasse de Daniel agora, biomimética, vários inputs. Quando ele estava falando, eu me lembrei que tiveram ao longo desse tempo, né? Pedro, ele pega muita referência e eu faço muito curso, né? Eu gosto muito de fazer curso. Então, tiveram 2 cursos que realmente também mudaram muito, deram aquele estalo na minha cabeça, que foi o curso de gestão de projetos na área de desenvolvimento social, que é do Project The Pro. Certo. Que você tira essa certificação internacional, tal, você faz o curso, depois você tira essa certificação internacional. Então, abriu muito a minha cabeça. E eu aplico isso na Verda, aplico os conhecimentos até hoje. Até hoje, assim, foi um curso que mudou minha vida. Perfeito. E o outro foi o da INSPER, de gestão ESG também agora. Que eu fui para São Paulo, é uma semana que você fica lá, imersivo realmente. Você conhece de uma turma aí de umas 50 pessoas, cada um de um lugar diferente. Então, você conhece diversas experiências. Então, você vê realmente o ESG ali na prática, mercado financeiro, tal. Então, realmente mudou bastante a minha vida e o meu crescimento, assim, profissional. Acho que... Massa. Eu adoro saber das coisas, porque quando eu vou, peraí, eu quero buscar essas fontes de conhecimento também. É isso. Mas, pra gente fechar agora, queria que, assim, antes de qualquer coisa, agradecer muito a vocês pela presença, porque foi massa, assim, é um bate-papo, porque a gente tá tentando seguir esse horizonte de 60 minutos, porque hoje tem essa história do microlearning, as pessoas não querem ainda uma conversa tão densa, né? Então a gente está se adaptando aqui enquanto podcast, mas eu acho que já fica o convite para a parte 2. Essa é a parte 2 com 2h30 aí de conversa, né? Tem história, viu? Eu com certeza, não tenho dúvida. Se a gente traz os projetos, aí é que tem história, né? Mas eu queria que vocês trouxessem aí uma mensagem final para a galera, né? Tipo assim, que quer empreender, que já está empreendendo. Qual é a mensagem que vocês deixam assim? Se você quiser puxar, Ludi, também para as mulheres que assistem, né, o podcast, tipo, qual seria uma dica boa aí, o frame do sucesso para quem está querendo empreender ou para quem já empreende? Algo nesse sentido. Ou para a vida, né? Eu acho que a dica é continue fazendo. Eu acho assim, tipo assim, quanto mais você faz, mais não tem pra onde correr. E aquela coisa que você faz todo dia, que você faz sempre, que você se dedica, você vai ser muito bom naquilo ali. Você vai ser muito bom naquilo ali, você vai entender aquele negócio, você vai apurar os seus conhecimentos cada vez mais sobre aquilo ali, inclusive sobre o ambiente externo. Ambiente interno do seu negócio, ambiente externo. Então, tipo assim,
continue fazendo. Se você gosta de fazer aquilo, se você quer fazer aquilo, continue fazendo. Obviamente, tem pessoas que não podem se dar o luxo de dizer assim, não vou ganhar agora. Tem pessoas que têm urgência de ganhar agora. Isso é um grande fato. Sim, sim. E isso a gente trabalha muito com isso na Verda. Empreendedorismo periférico, pessoas que realmente fazem empreendedorismo por necessidade. Perfeito. E não por vocação, mas porque quer, sabe? Aí a gente tá falando de outra coisa. Mas assim, quando a gente tá falando de empreendedorismo mesmo, velho, continue fazendo, que vai rolar, você vai começar a ser reconhecido, você vai começar, sabe, tipo assim, vai fazendo e vai expandindo, vai aumentando teu negócio, vai melhorando, sabe, não fica no mesmo, mas continua fazendo o que vem dando certo. Perfeito. Eu acho que é isso, porque uma hora vai acontecer, uma hora você vai se tornar uma referência, uma hora você vai ser reconhecido, você vai cada vez mais melhorar, porque não tem pra onde. Aquilo que você faz todo dia, que você faz sempre, que você deposita uma energia naquilo ali, aquilo ali naturalmente vai crescendo. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo na Verda. Agora, eu nunca fui uma pessoa rica de ter grana à vontade. A gente passou muita dificuldade financeira no começo. E não sei por que cargas d'água eu não desisti, porque tinha vários momentos que eu deveria ter desistido, realmente, porque eu fiquei grávida, né? Então, na época que eu estava grávida, foi a época que eu estava mais sem dinheiro, que a Verda estava mais lisa, né? Então, assim, eu não sei como eu não desisti, né? Mas eu sei que às vezes tem tudo para desistir, mas se você ficar persistindo mesmo, se você ficar fazendo sempre aquilo, uma hora você vai se tornar uma referência, não tem para onde correr. Eu acho que é um caminho natural, sabe? Se você conseguir segurar os momentos ruins, segure, porque quando dá certo, a fama é bom demais. Não, você ter sua empresa, fazer o que você gosta, saber que você está contribuindo com uma coisa para o mundo, é qualidade de vida, muda a tua vida em outras atmosferas. Massa. Então, acho que quando dá certo. É melhor do que passar a vida inteira sendo uma CLT e odiando o seu trabalho. Vá por mim, eu acho. Legal. Carmen, quando a gente estiver no episódio número 100, já sabe, né? Antes da gente ser ótimo, a gente tem que ser frequente. Exatamente. Aí é isso. Pronto, você colocou, antes de ser ótimo, você tem que ser frequente. Se você continuar fazendo sempre, uma hora você vai se tornar uma referência e você vai ser reconhecido. Não estou dizendo que você vai ser reconhecido, você vai ser um sucesso, rico, não. Mas você vai conseguir operar naquela sua realidade e aquilo vai se acomodar dentro da tua vida, a ponto de você conseguir viver daquele seu trabalho. Você pode não ser rico, mas você vai conseguir sobreviver do seu trabalho, entendeu? Massa, eu perfeito. Acho que o caminho é esse. Muito bom. E você, ficou jovem? Comigo, né? Fala aí, jovem. Rapaz, eu tava pensando aqui, porque durante o podcast eu falei de muitas coisas que poderiam ser essa fala de incentivo, né? Isso dos sims. Por exemplo, poderia ser a questão de tornar o relacionamento do seu maior ativo. Desafio também, né? Tem que se desafiar. Mas eu acho que faltou uma coisa de eu dar uma ênfase, né? Que é a questão da colaboração, que é muito forte. Eu costumo muito colocar essa mensagem do colabore-se, sabe? Agora, colaboração verdadeira, assim, porque a gente tem banalizado muito o sentido real de parceria, por exemplo. Vamos fazer uma parceria? Vamos, mas está sendo uma parceria de verdade? Está sendo um ganho para ambos os lados? E a colaboração para a gente está na nossa essência, desde a metodologia, passando pela nossa essência de seres humanos mesmo, né? As pessoas que trabalham na Verda são muito colaborativas, eu acho que isso faz parte da cultura da gente. E a gente faz isso, inclusive, na ponta, assim, a gente aposta em projetos que vêm de colaboração. Então, a gente, por exemplo, faz projeto com Leopoldo Nóbrega do Galo da Madrugada, então a gente faz uma parte dentro das comunidades para poder construir a escultura do galo, e não são nossos projetos mais lucrativos, não são os projetos mas assim, é onde a gente consegue beber de fontes diferentes de inteligência, é onde a gente consegue aprender. Então a gente fez agora um Barraca Social com o Tiago das Chagas, que é do Retetel, Comida Honesta, e do São Pedro Restaurante. Pô, lindo, sabe? Um trabalho para ambulantes, pessoas que trabalham nas ruas, para defender a comida pernambucana de rua. Então, é aí também onde a gente aumenta nosso repertório, é aí onde a gente entra em ambientes que a gente até então não tinha entrado. Então, a colaboração pra gente, ela persegue, assim, tá? Desde a essência de ser humanos, passando pela metodologia, passando por alguns projetos que a gente faz. E eu acho que isso dá muito certo, assim. Quando você consegue trazer o real sentido de parceria, de colaboração, o negócio é muito positivo. Perfeito. Eu tinha só um exemplo que eu queria dar, um último exemplo aí de uma empreendedora que a gente tem, de um dos projetos da gente, que é essa coisa do frequente, né, que tu falou. Ela era uma empreendedora que ela fazia biscuit, aqueles negocinhos que bota em cima de bolo, topo de bolo, sim, bonequinho de biscuit. E aí ela fazia assim, o meu biscuit é o melhor biscuit de Olinda, é o melhor biscuit de Ouro Preto, o meu biscuit é o melhor biscuit de Ouro Preto. E ela se firma como a melhor pessoa que faz biscuit, o melhor trabalho de Ouro Preto. E daquela coisa, ela não é uma pessoa que pega Recife inteiro, Pernambuco inteiro, mas ela se tornou uma referência ali no ecossistema dela, e o biscuit dela é o melhor de Ouro Preto, e não tem quem diga que não é, e deve ser de verdade.
o melhor biscoito de Ouro Preto. Então, essa fala dela, pra mim, é um clássico do velho. Ela não é rica, ela não tem dinheiro sobrando, mas ela vive do trabalho dela, ela ama o trabalho dela. E ela se constrói enquanto referência. E ela se constrói enquanto referência, ela é uma referência. Ela é uma microempreendedora, né? Se constrói enquanto referência. E agora, além de fazer biscuit para vender, ela tá querendo fazer curso de ensinar outras pessoas a fazerem biscuit. Então, assim, ela ainda se desafia, ela não fica só no lugar comum, né? Porque o mundo vai mudando, o seu negócio tem que ir mudando também, você tem que se desafiando. Dizendo sims que você às vezes não sabe como vai fazer, mas você disse aquele sim ali e faz. Então, isso pra mim é um exemplo do empreendedorismo, assim, é isso. Cara, muito massa. Adorei o papo. Vocês trouxeram muitas coisas massa, tipo, essa fala final, o mundo vai mudando, você precisa ir mudando. A importância de você entender os nãos, mas você saber dizer os sim certos, entender que várias pessoas vão passar por você e vocês vão poder aprender com essas pessoas, né? Vocês falaram... E isso vira matéria pois vira ferramenta. Vocês trouxeram vários inputs aí de como gerir empresas, olhar para frente, para onde o negócio pode ir, né? Olhar para trás também, entender de onde vocês estavam e hoje como vocês estão. O MVP da Verde, eu acho que vocês falaram. Cara, vocês trouxeram tudo que a gente precisava ouvir. Então fica a dica para todo mundo que estiver assistindo esse papo, né? De tipo, poxa, peraí, deixa eu ver o que é que Pedro e Lude fizeram que se aplica ao meu contexto atualmente e como é que isso pode transformar a minha vida, né? Então, espero que tenha ajudado. Demais. Então, muita gratidão por vocês terem vindo. Muito obrigado. E valeu, tamo junto, né? E você que tá assistindo aí, não esqueça, viu, gente? Esse podcast aqui, ele tem um patrocínio direto da Flip Comunicação, né? Que é uma agência aí que trabalha com audiovisual, trabalha com estudo de podcast, produções cinematográficas, fotografia, tudo que vocês podem imaginar. E por uma empresa chamada Riff Coworking, né? Que muito em breve vai ter umas novidades boas aí para todo mundo, viu? Então, muito obrigado, gente. Tamo junto e até o próximo episódio. É nóis. Valeu, gente. Foi massa. Tchau, tchau.